Pessoal, aqui é o professor Maurício e eu vou apresentar para vocês os conceitos e terminologias aí de programação paralela, tá? Essa é a segunda aula do nosso curso e eu vou trazer algumas informações que vão ser importantes para vocês ao abordar o resto dos assuntos aí ao longo do curso, tá? Então, a nossa agenda aí, eu vou falar um pouco de arquitetura de computadores, tá? Vou falar da arquitetura de von Neumann, de Harvard, vou apresentar as características de cada uma. Depois eu vou falar um pouquinho da taxonomia de Flynn, que é uma das mais utilizadas aí para máquinas paralelas, tá? Depois eu vou seguir para os conceitos e as terminologias utilizadas em programas paralelos, certo? E vou falar dos limites e alguns custos aí associados à programação paralela. E por fim, algumas arquiteturas de memória. Tá? A gente encerra com as arquiteturas de memória porque aí a gente desemboca no próximo tópico, que são os tipos diferentes de hardware aí que a gente tem para programar paralelo. Certinho? Então vamos lá. Bom, a arquitetura de von Neumann é um modelo onde a gente tem aí a comunicação entre a central de processamento, a CPU, e a memória. Tá? Essa memória ela é uma só, é a memória de programa e dados. Tá? E a CPU também se comunica com dispositivos de entrada e saída de dados. Para vocês entenderem esse conceito, é só pensar que, de uma forma abstrata, aí, nos sistemas de vocês, por exemplo, no Windows ou no Linux, na hora que você tem o executável, né, o objeto de um programa, ele está no mesmo sistema de arquivos, no mesmo lugar ali que as suas fotos, que os seus PDFs, tá? Então, a memória de programa de dados ela é a mesma, né? Então, existem áreas aí divididas, que são utilizadas por programas e por dados, mas é a mesma memória, tá? Não tem separação. Ela é uma arquitetura mais simples, certo? Então, isso quer dizer que ela é mais tranquila de ser implementada. Em que sentido? Vai custar menos, certo? Você tem um barramento aqui conversando da CPU com sua memória, tá? Isso vai gerar um hardware final com custo menor, certo? E aí você também tem um tempo de execução maior. Não dá para fazer esse acesso de forma paralela, ou seja, ou eu pego o programa ou eu pego dados, certo? Não tem como eu acessar essas duas coisas de forma paralela e ganhar tempo com isso, tá? Esse é um modelo mais comum, tá? Para computadores pessoais, certo? A partir disso, a gente tem um outro tipo de arquitetura, que é a arquitetura de Harvard. A arquitetura de Harvard ela é em oposição de von Neumann no sentido de que a gente tem duas memórias separadas, certo? A memória de programa e a memória de dados. Por que isso é bom? Porque a gente protege o programa do dado, certo? Então, se eu tenho um vírus que vai destruir tudo que está em determinada memória, só destrói os programas, certo? Não vai destruir esses dados, tá? Da mesma maneira, eu posso ter uma memória mais específica de algum tipo de especificação de tempo de execução, alguma coisa para programas e outro tipo para dados, tá? Então isso melhora a minha possibilidade de construção da minha máquina, vamos dizer assim, tá? Ela é mais complexa porque você tem dois barramentos para gerenciar e isso gera um hardware final com custo elevado. Então você não tem muito o que fazer aí em relação ao custo em comparação com a arquitetura de von Neumann, tá? Só que ela tem essa vantagem de executar mais rápido. Uma questão que está com essas duas arquiteturas é o seguinte: geralmente essa arquitetura aqui é implementada em computadores RISC, né? Que tem um conjunto de instruções reduzida. A arquitetura de von Neumann ela é implementada normalmente em sistemas CISC, né? Que tem um conjunto de instruções complexo, de tamanhos diferentes, tudo mais. Isso não é uma regra, mas é comumente o que se encontra. Se uma determinada máquina é escolhida para ser feita num modelo determinado, se esse modelo for arquitetura
Harvard, normalmente você vai ter um processador RISC. Se for von Neumann, você vai ter um processador CISC, não limitado a isso, tá? Então isso é só uma análise aí do que ocorre normalmente. Então, por que a gente está vendo isso, né, pessoal? Por que a gente está vendo essas arquiteturas? Hoje, você provavelmente programa num computador que tem uma arquitetura de von Neumann, certo? Processador Intel, processador AMD, tá? E você precisa saber o que você está programando, certo? E ela tem um problema para a programação paralela que é o seguinte: a unidade de controle de cada processador executa de forma sequencial o serviço que ela tem que executar, que é a decodificação da instrução e a configuração do processador para execução. Nesse caso, por mais que você melhore alguns aspectos do seu software, transforme ele em paralelo e tudo mais, você vai estar limitado inevitavelmente aí a questão do fato da unidade de controle ser sequencial, certo? Então é importante saber disso, porque alguns outros modelos de computação podem apresentar uma melhora com relação a isso, tá? E isso faz diferença, certo? Então a ideia geral aí é que no von Neumann, por melhor que seja a sua programação, a unidade de controle funciona de forma sequencial, tá? E aí, quando a gente replica o comportamento, ou seja, a gente tem um multicore, certo? Vários núcleos. E aí, em cada um desses núcleos, a gente tem uma arquitetura de von Neumann, tá? Ou seja, você paralelizou, mas você ainda está limitado pelo princípio básico, tá? Então, isso é uma coisa a se pensar, porque essas arquiteturas, elas têm os seus modelos e são utilizados e são base para o desenvolvimento das máquinas. Agora, qual que seria o caso aí para que a gente ganhasse em execução? Será que não seria melhor pensar em arquiteturas diferentes, em modelos diferentes, tá? Então, às vezes fazer essa reflexão ajuda a gente a entender o estado que a gente está atualmente no desenvolvimento de hardware, certo? Muito bem. Vamos tratar agora um pouquinho da taxonomia, que é o que? Como a gente classifica aí os sistemas paralelos, certo? Bom, existem várias maneiras, tá? De se organizar essa arquitetura, ou seja, eu quero que ela execute dois programas ao mesmo tempo. Tem várias formas de fazer isso, tá? Duplico o núcleo, coloco duas unidades aritmética lógica no processador, certo? Crio estruturas no meu processador para execução em paralelo, não necessariamente só unidade aritmética lógica, tá? O pipeline é uma evolução, certo? Ela não está executando exatamente em paralelo, mas está executando, aproveitando aí da divisão da instrução para executar. Então tem vários jeitos de fazer isso, né? Dependendo do que você está estudando, você vai optar por classificar de uma forma ou de outra. Por quê? Porque pode ser que o que você quer mostrar da sua arquitetura, do seu desenvolvimento, das arquiteturas que você está estudando, é melhor avaliado por uma taxonomia do que outra, tá? Só que, no caso de computadores paralelos, a taxonomia de Flynn é a básica, tá? Então, não tem como fugir da taxonomia de Flynn, que é a que a gente vai apresentar aqui. Existem outros, tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. A de Flynn não é a única, tá? Mas ela deve ser sempre considerada quando você está classificando o seu sistema, independente aí do objetivo, certo? Então, normalmente, se classifica pela taxonomia de Flynn e se especifica com outras, se for o caso, tá? A título de curiosidade aí, esse aqui é o professor Michael J. Flynn aqui, tá? A foto dele eu tirei do perfil do Wikipedia dele. Ele é professor emérito, tá? Da Universidade de Stanford. E ele criou essa taxonomia aí que é a mais utilizada na área, tá? Ele trabalhou em comitês de desenvolvimento de computação paralela e tudo mais. A vida inteira dele ele trabalhou nessa área. E ele classificava processadores, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante. Então, a taxonomia dele leva em consideração dois aspectos, tá? O número de instruções e o fluxo de dados, tá?
Por que é importante falar isso? Porque dependendo do hardware que você fizer ou do hardware que você estiver trabalhando, se ele não for orientado a instruções, essa classificação não serve, tá? Então você tem que partir do princípio que você está classificando uma máquina que tem um processador que vai executar instruções. Aí você aplica a taxonomia de Flynn. Agora, se for um hardware, por exemplo, específico para determinada aplicação que não tenha esse papel de executar instruções, essa taxonomia não vai servir, tá? Então, que fique claro aí a limitação dessa classificação. Então, a primeira classificação que ele apresenta é a máquina SISD, né? Que é Single Instruction, Single Data, ou seja, uma instrução aplicada a um dado, certo? Então aqui no desenho tem o seu pool de dados e o seu pool de instruções. Pool aqui pode ser encarado como sua memória, certo? E aí sua unidade de processamento em rosa aqui, tá? Então o que vai acontecer? Vem uma instrução e um dado, e a sua unidade de processamento processa, tá? Então isso é normalmente o que acontece em computadores single core, tá? Então tem um núcleo só, ele acessa a memória. Então, você imagina uma arquitetura de von Neumann. Então, uma hora ele pega esse dado, depois ele pega a instrução, ou o contrário, e processa. Tá? Então, um núcleo, um processamento de cada vez. Certo? Então, essa aí é a ideia dos sistemas classificados como SISD. Certo? O segundo tipo que a gente vai apresentar aqui é o sistema classificado como SIND. Tá? Single Instruction, Multiple Data. Esse sistema é interessante porque você tem uma instrução que é aplicada a um conjunto de dados, certo? Você pode fazer isso como mostra na figura, você replica as suas unidades de processamento. Você pode atingir esse objetivo dessa forma, certo? Então, qual que é a ideia de aplicação para esse tipo de arquitetura? Então, se eu tenho, por exemplo, um contraste de imagem para arrumar, eu vou mudar a iluminação de todos os pixels, seguindo um padrão. Então eu vou pegar essa instrução de mudar essa característica do pixel e vou aplicar a todos os pixels, certo? Então eu tenho aí Single Instruction, Multiple Data. Outro caso é quando você tem, por exemplo, uma música e você está fazendo regularização de volume, certo? Eu quero aumentar o volume dessa música como um todo. Então, se você quer aumentar o volume, você vai aplicar na música toda um aumento, certo? Aí depois, né, para a música ficar legal e não ficar extrapolando uma determinada faixa, você acerta quem passar do seu limiar, né? Mas para achar um limiar, ou você sobe todo mundo, ou você desce todo mundo primeiro, para depois corrigir, certo? E esse sobe todo mundo ou desce todo mundo é uma operação SIND, tá? Aumenta o volume de todos os pontos captados aí do áudio, certo? Então, é um exemplo prático aí legal para a gente entender essa arquitetura. Muito bem, agora vamos fazer uma pausa para uns modelos aqui, tá? Esses não são da taxonomia de Flynn, mas são comuns aí, tá? Que é o SMT e o SIMT, tá? Então vamos lembrar aí que as threads, né, vão ser as unidades básicas de processamento. Então eu tenho um processo que gera uma thread ou várias e essas threads compartilham a memória, tá? E executam aí um pequeno trecho de código. A operação executada pela thread não é tão complexa quanto a que a gente designa para um processo inteiro, né? A thread tem a questão aí de ser mais leve, tá? Aí o que acontece? Quando você tem duas unidades aritmética lógica disponíveis, tá? Num processador, o que você pode fazer, certo? Então, imagina que você tem uma instrução que está sendo executada, mas você tem duas unidades de aritmética lógica, ou seja, você poderia executar duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, você pode fazer com que essa estrutura execute duas threads, por exemplo, tá? Isso cria um modelo SMT,
que é o Simultaneous Multithread, tá? Essa tecnologia começou a aparecer no Pentium 4, que ele tinha uma sigla HT, certo? Que era Hyperthreading, que é o nome que a Intel deu para essa tecnologia. Então, quando você comprava o seu Pentium 4 na época, ele era um Pentium 4 Hyperthread. Quando você abria o gerenciador de tarefas, ele tinha dois desenhos de núcleo lá, tá? Igual, por exemplo, quando você abre o gerenciador de tarefas do Windows, por exemplo, para um i7, vai ter 8 janelinhas. Ele tem 8 núcleos? Não, ele tem 4 núcleos, mas os 4 núcleos são hyperthreading. Então ele executa 2 threads por núcleo, portanto, ele funciona como se ele tivesse 8 núcleos, certo? Então essa é a tecnologia que roda no seu processador Intel aí, tá? E a classificação dela é SMT, tá? Agora, o que é esse IMT, tá? Nesse caso, eu estou tentando acelerar o processamento, tá? Com um pseudonúcleo, vamos chamar assim, tá? E aí o que acontece? Se eu bloquear uma dessas threads por qualquer motivo, então, por exemplo, se o sistema operacional bloquear a execução dessa thread, eu volto a executar uma por vez, né? E eu fico com metade do meu processador parado, tá? Quem executa essas threads é uma unidade especial do processador que chama Out of Order Unit, ou seja, uma unidade que executa coisas fora de ordem, tá? Então, para gerar essa arquitetura Single Instruction Multiple Thread, na prática, o que acontece? Eu tenho o gerenciamento das threads, que é o SMT antigo, certo? E quando eu bloqueio, essa unidade Out of Order Unit para de executar e eu paro de executar as threads em paralelo, certo? Então, isso foi um mecanismo que a Intel colocou nos processadores dual core dela por um tempo, tá? Que foi prontamente descontinuado quando foram criados os i3, i5 e i7 aí, tá? Que é a geração I da Intel. Então, isso aqui é só para vocês saberem desses dois modelos, o que eles significam e exemplos de onde foram implementados. Vocês vão encontrar essa sigla por aí, tá? Muito bem. Quem executa isso atualmente? Placas de vídeo, certo? Single Instruction Multiple Threads. Pessoal, uma GPU ela é um processador de multiplicação de matrizes bem parrudo, certo? A gente pode classificar a grosso modo desse jeito. Então, quando você quer aplicar, por exemplo, um efeito numa imagem, igual eu falei da mudança de contraste, mas pensa num efeito um pouquinho pior de processar, tipo um ray tracing da vida, tá? Uma renderização, alguma coisa assim. Tá? Quando você aplica isso, você aplica uma operação em todos os pixels da imagem. Se essa imagem for muito grande, isso vai gerar muita operação, tá? Então, a GPU hoje é um exemplo de hardware que usa tecnologia aí de arquitetura SINT, certo? Single Instruction Multiple Thread, tá? Porque os núcleos, os vários núcleos, né, a gente tem 256, 512 núcleos dentro de uma GPU. O que eles executam? Threads, tá? Threads de processamento. Então, muitas vezes uma única instrução para várias threads, e essas threads pegam partes da imagem, tá? Então, pensa que você tem uma imagem enorme, você quebra ele em subblocos, cada bloquinho desse vai para um núcleo da sua GPU e ter a sua operação executada, certo? Então, esse aí é o seu modelo SINT, tá? Muito bem. Voltando à taxonomia de Flynn, temos o outro modelo que é o MISD, Multiple Instruction Single Data. Esse modelo é um modelo que não aparece com tanta frequência igual aos outros modelos que eu apresentei e o outro que eu vou apresentar. Mas é um modelo que tem uma aplicabilidade interessante. Tá? Então você imagina que você tem um dado e este mesmo dado vai para várias unidades de processamento. Um nicho
que apareceu nesse mercado aí foi a parte de criptografia, tá? Por exemplo, quero quebrar uma senha. Eu posso pegar a informação que eu estou trabalhando e replicar para os processadores e processar em paralelo para tentar quebrar essa senha, certo? Outro caso é a tolerância a falhas, ou seja, eu tenho, pensa um sistema crítico, tá, pessoal? Pensa, por exemplo, um veículo, um avião, tá? E eu tenho o controle de bordo desse avião, por exemplo. Se um sistema desse avião falhar, o avião cai e acontece um acidente grave, na maioria das vezes mata todo mundo que está dentro do avião. Então eu preciso colocar formas de tolerância a falhas. O que é isso? Se um falhar, eu tenho outro processando. Tá? Então, nesse caso, eu tenho duas unidades de processamento recebendo instruções e processando o mesmo dado. Certo? Então, nesse caso aqui, se uma falhar, eu passo o controle para outra. Certo? Então, isso é um exemplo aí de aplicação de tolerância a falhas. Certinho? Por fim, a última, mas não menos importante, né? Multiple Instruction, Multiple Data. Ou seja, pessoal, nossos multicores, certo? Por isso que ele é o modelo da moda que eu coloquei, porque ele é o modelo que está sendo mais utilizado. Tá? Multicore, processador superescalar, sistema distribuído, ou seja, várias instruções em vários dados diferentes. Tá? Então, cada unidade de processamento pode processar um dado diferente com uma instrução diferente. Tá? Esse é o objetivo da arquitetura MIND, tá? Que é a mais comum. Ela não é, hoje em dia, ela não é tão difícil de entender porque é o nosso dia a dia, né? Mas é um modelo muito importante que está guiando aí o desenvolvimento. E a tendência é que ela siga aí sendo o modelo por uns anos aí ainda, tá? Igual eu falei para vocês. Como essa arquitetura tem que ser repensada, a gente não pode garantir que não vai aparecer algum modelo mais interessante. Mas por enquanto, se tudo seguir da forma que a gente está presenciando aí, essa vai ser a arquitetura padrão por um tempinho, tá? São os elementos de processamento aí recebendo dados e instruções em paralelo, certinho? Então, essa aí é a taxonomia. Vejam que essa taxonomia ela caracteriza múltiplas unidades de processamento e não uma unidade de processamento dividida em pipeline. Cuidado, tá? Pipeline não pode ser classificado como MIND. Porque vejam, a gente tem múltiplas unidades de processamento. Pipeline é um processador, tá? Que está executando instruções em sequência, mas você quebrou essa instrução em pedaços menores, certo? Então você não tem dois processadores ou duas unidades de processamento, então é só. Tá? Então cuidado aí na classificação, isso foi uma coisa que eu achei nos materiais que eu dei uma olhada e achei interessante comentar, certinho? Muito bem. Agora vamos analisar alguns dos termos que temos, certo? Supercomputador, tá? Ou High Performance Computer, que também é um termo que em vez de computer aqui, se você colocar computing, é uma área de desenvolvimento, tá? Computação de alta performance. Quando você tem um supercomputador, um computador de alta performance, ele normalmente é um computador grande, né? Que ocupa aí um espaço considerável e ele é rápido o suficiente para solucionar problemas. Ou seja, ele tem muitas unidades de cálculo específicas aí para um determinado problema, certo? Então, quando a gente estiver falando de supercomputador ou high performance computer, vocês lembram disso. Agora, quando é high performance computing, vira uma área de pesquisa, certo? Então, não se esqueçam também que pode ser a área de pesquisa aqui, o HPC. O nó, ele é um computador sozinho, tá? Vamos dizer assim. E ele é a unidade de processamento, tá? E um conjunto desses nós pode vir a formar um supercomputador
quando eles estão interligados, dividindo as tarefas de processamento, tá? Então, o nó aí é igual o nó que a gente classifica de redes também, tá? E a unidade de processamento do nosso sistema paralelo, certo? Bom, uma CPU, ou socket, ou processador, ou núcleo, né, o core, pode ser um nó se ele estiver interligado, certo? Para processar uma tarefa. Então, o que a gente pode ter processando? Uma unidade de processamento, quando a gente está falando do hardware. No caso de redes, eu posso abrir um socket para fazer um processamento, tá? Então, a CPU aqui, no caso, o processador. Ou eu posso ter vários núcleos dentro de uma CPU processando tarefas diferentes, tá? Ou partes da mesma tarefa. Então, aí vai depender do meu sistema. Tá? Então, todas essas são unidades básicas de processamento. E o que elas processam? Uma tarefa, certo? Uma tarefa é uma unidadezinha de trabalho que, quando você programou em paralelo, você dividiu para que fosse processado em cada um dos seus nós, certo? Então, qual é a tarefa do seu sistema? Então, você pegou um problema grande e quebrou em blocos. Cada bloco desse é uma tarefa que vai ser processada, tá? Vamos para frente. Pipeline, certo? O que é o pipeline? Eu vou quebrar uma tarefa e vou executar de forma modular, ou seja, busca, decodificação, execução, memória, tá? Isso é pipeline, quebrar uma tarefa, tá? Isso não quer dizer que existem duas tarefas executadas exatamente ao mesmo tempo. Existem tarefas sendo executadas, cada uma em uma parte do seu processador, certo? Então você não está com duas unidades de processamento em paralelo, cuidado, tá? Então é um paralelismo, mas ele tem as características próprias, certo? Bom, memória compartilhada. Eu chamo de memória compartilhada toda memória que pode ser acessada por todas as unidades de processamento ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Ou seja, eu estou no mesmo hardware, tá? Todos podem solicitar acesso a essa memória, porque todos têm acesso. Eles não vão conseguir todos ao mesmo tempo, né? Quem vai conseguir é um por vez, ou mais de um, dependendo do seu sistema. Mas basicamente, a memória compartilhada, todo mundo vê essa memória e usa, e pode solicitar o acesso ao mesmo tempo, tá? Na distribuída, cada unidade de processamento tem a sua memória, ou seja, uma unidade de processamento, para acessar a memória da outra, vai ter que mandar uma mensagem pedindo o dado, mas ele não vai ver a memória, certo? Ele vai receber esse dado da outra unidade de processamento, mas não vai poder acessar aquela memória, certo? Então, é um modelo diferente aí, tá? A gente chama de comunicação os jeitos que os nós trocam informações, certo? Então, essa comunicação pode ser feita por mensagens, pela própria memória compartilhada, certo? Então, se eu escrevo na memória e outra thread, por exemplo, lê essa memória, eu tenho uma comunicação, tá? Então, a forma que for utilizada pelo nó é chamada de comunicação. Seguindo, sincronização, tá? Quando eu quero sincronizar tarefas, eu vou coordenar essa execução em tempo real para que elas sejam executadas e terminem no mesmo tempo, por exemplo, tá? Posso sincronizar tempo de início, tempo de final, eu posso pôr checkpoints de execução, tá? Por exemplo, eu quero sincronizar um algoritmo, mas eu quero que todas parem aqui. Eu ponho um ponto de sincronização lá, para que nenhuma passe daquele ponto antes de todas terem chegado, certo? Então isso que a gente quer chamar de sincronização. No caso de programação paralela, quando a gente fala de granularidade, a gente fala de comunicação, tá? Então, se a troca de dados é de dados simples e ocorre de forma ocorre com uma taxa de frequência baixa,
a gente chama que é um sistema de granularidade fina. Eu troco pouca informação e não troco um número absurdo de vezes. Agora, quando eu troco muita informação entre os nós e estou sempre fazendo essa troca, aí a granularidade é grossa, tá? Então, basicamente, os termos que a gente usa aí para definir a granularidade. Aí, pessoal, tem um termo muito importante, chave, que é o speedup, certo? O speedup é usado para dizer o quanto o seu sistema paralelo é melhor que o mesmo implementado de forma sequencial. Só que o cálculo básico dele, que é simplesmente o tempo da execução sequencial sobre o tempo de execução paralela, não é bom de ser utilizado, tá? Ele é um indicador muito simples, tá? E ele é um pouco problemático, como diz aqui, por quê? Porque ele desconsidera, pessoal, tudo. Ele simplesmente olha para o tempo de execução do seu programa sequencial, do seu programa paralelo, não sabe em quantos núcleos foi executado, não sabe a porcentagem de parte sequencial do seu programa paralelo, não sabe nada, tá? Vai pegar um tempo, dividir pelo outro. Muitas vezes essa métrica é utilizada para dizer que um sistema é melhor que o outro, mas quando a gente analisa, no fundo, ele não é melhor, tá? Mas o speedup apareceu, então, nossa, o sistema paralelo é muito bom. Cuidado, tá? A gente vai ver como fazer essa comparação de uma forma mais interessante, certo? Mas por enquanto, quando eu falar de speedup, vocês têm que ter na cabeça que é no mínimo tempo de execução sequencial pelo tempo do paralelo. Nós vamos ver a definição melhor para speedup depois, mas a ideia do termo é essa aí, tá? Outro termo interessante que a gente usa é o overhead, tá? Paralelo aí no caso, porque a gente está falando de computação paralela. O que é esse overhead? Pessoal, para botar funcional um sistema paralelo, eu preciso executar algumas tarefas, tá? Controle de tempo de execução, sincronização, prover o meio de comunicação, tá? Cada biblioteca paralela vai ter suas características particulares, então esse overhead paralelo é o tempo que eu gasto para gerenciar o meu ambiente de execução paralelo, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque se eu desconsiderar o overhead paralelo, meu sistema paralelo às vezes vai ter sérios problemas em ganhar do meu sistema sequencial, tá? Por quê? Pensa que o sequencial vai lá, executa e acabou. O paralelo você tem que subir a biblioteca, subir gerenciador, sistema de comunicação, um monte de coisa além de executar a tarefa, tá? Então isso mostra que por isso que nem sempre um algoritmo paralelo é uma boa solução. Se o problema for muito simples, talvez não seja a melhor solução, tá? E também é por isso que nem sempre o paralelo ganha do sequencial, porque você tem um overhead tão grande para botar a coisa para funcionar que não compensa, tá? Então isso aí a gente vai ver mais exemplos à medida que for andando o curso. Muito bem, o que seria então um processador massivamente paralelo, uma máquina massivamente paralela? Quando eu tenho muitas unidades de processamento, tá? Enquanto o meu nível de paralelismo é altíssimo. GPU, né, pessoal? Então, eu tenho muito núcleo que executa muita coisa em paralelo, tá? Porque não adianta nada eu ter muito núcleo se eu não consigo dividir legal minhas tarefas. Agora, se eu tenho muitos núcleos e divido bem essa tarefa, eu posso dizer que eu tenho uma máquina massivamente paralela, certinho? Muito bem. Pessoal, a escalabilidade é outra questão muito importante, tá? Então, quando eu estou falando de escalabilidade em sistemas paralelos, eu quero dizer que um sistema paralelo é escalável se eu melhoro o speedup aumentando o número de processadores. Vejam que isso não é tão simples quanto parece, certo? Então, o speedup já é o tempo do sequencial sobre o paralelo. Então, se eu tenho um sistema escalável, eu quero dizer que à medida que eu vou aumentando o número de processadores, eu vou melhorando esse speedup, tá? E qual é o problema disso? O problema disso, pessoal, é que nem sempre isso é verdade, por mais que até certo ponto seja. Então, porque eu dependo do hardware, tá? De como esse hardware se comporta, eu dependo do algoritmo,
que eu desenvolvi, do overhead em paralelo e também das características da aplicação. Tudo isso amarra a minha escalabilidade. Então, às vezes eu ponho um monte de processador para processar uma tarefa, mas eu não consigo quebrar essa tarefa em tantos pedaços tão pequenos. Vai ficar processador ocioso, certo? Ou meu algoritmo não está bem programado. Posso ter 1 milhão de processadores. Se eu não fizer o paralelismo direito, não adianta nada, certo? Então tem que tomar cuidado aí nesse caso, que a escalabilidade depende desses caras aqui. Então não é só ficar colocando um monte de processador para resolver o seu problema. Obviamente que quando está tudo certo, à medida que você põe mais elementos de processamento, você tende a executar mais rápido, mas não é uma verdade absoluta, certo? Tem que tomar cuidado com isso. Porque justamente a programação paralela possui limitações, certo? Então vamos ver quais são essas limitações. Como diz aqui, né? Nem tudo são flores, tá? Porque se programação paralela fosse uma maravilha, todo mundo só programava em paralelo, certo? Problemas temos. Esse problema normalmente acontece quando eu vou comparar resultados, tá? Vocês têm que lembrar, pessoal, quando vocês estiverem lendo artigos da área de computação paralela, em desconfiar da métrica usada, tá? Quando um cara quer mostrar que o trabalho dele paralelo é bom, ele usa várias métricas e compara com vários outros trabalhos. Se você chegou no final de um artigo que diz ter um resultado muito bom de programação paralela, mas usou uma métrica, por mais que ele tenha comparado com mais trabalhos, leia com calma novamente, tá? Pode ser que essa métrica tenha sido escolhida a dedo para dizer que um sistema é melhor que o outro. Então, isso aí tem que tomar cuidado, tá? Então, não, a ideia é, se vocês gostarem da área, forem pesquisar, publicar alguma coisa, não escolham a métrica. Usem todas que vocês puderem usar. Todas que vocês consigam medir no seu sistema. Tá? Por quê? Porque vai mostrar a situação real. Olha, é bom em tais coisas, ruim em outros, tá tudo certo. O que não pode é falar, olha, meu sistema paralelo é sempre melhor e usar a métrica escolhida aí. Isso acontece muito. Então, a gente discutiu aí os problemas do speedup, tá? Que principalmente se resumem a não considerar nada além do tempo de execução. Qual é a resposta para isso? Tá? Então, temos aqui a imagem do Dinem Dow, que foi um professor, um profissional da área de programação, principalmente de computação de alto desempenho, e ele criou uma lei, né, a lei de Amdahl, que simplesmente soluciona esse problema de não considerar outras características do seu programa, tá? Então, ele diz que o speedup é sobre uma soma aqui, tá? Que é a parte do seu código sequencial somada com a parte paralela dividida pelo número de processadores. Olha quanta coisa ele considera nessa questão, pessoal. Primeiro, ele divide o seu código em parte paralela e parte sequencial, certo? E ainda considera o número de processadores. Então, esse cálculo está extremamente completo, perto de dividir um tempo pelo outro, certo? E vai te dar uma medida de speedup muito mais confiável, certo? E o que principalmente ele ensina para a gente nisso? Que não adianta você querer falar, nossa, eu programo em paralelo e tudo mais, pegar um pedacinho do seu código que não seja tão significante por fim, para sua aplicação final, paralelizar e falar, olha, eu tenho um algoritmo paralelo, tá? Não adianta. E essa fórmula mostra isso, tá? Porque se você continua considerando as partes sequenciais do seu algoritmo, você só vai ter um ganho realmente quando você começar a diminuir ao máximo as partes sequenciais, certo? E jogar elas para a parte paralela. Mas isso também não adianta se você não tiver um número bom de processadores. Então vejam, essa
lei ela é super interessante e corrige o problema do speedup, como a gente viu anteriormente, tá? Então, ela que é para ser considerada quando for avaliar. Então, olha que interessante o comportamento das curvas aí de um algoritmo, tá? Que tem uma parte paralela e uma parte sequencial, segundo a lei de Amdahl que a gente acabou de ver, tá? Então vejam, quando eu tenho 25% do meu problema paralelo, eu posso colocar 4.096 processadores. Ó. O speedup nunca vai passar aqui de... Aqui eu chuto que ele deve estar entre 1 e 2, aqui mais perto do 2. Tá? Se aqui é o 2,5, né? Então, tá perto... Na verdade, nem... o 2 está aqui. Talvez ele esteja no meio do caminho entre 1 e 2. Então, veja. Não adianta, certo? 25% do programa paralelo não vai gerar um speedup legal. Agora, olha a diferença. Quando eu coloco mais partes do meu programa em paralelo, além de eu ter uma melhora considerável, então, o meu speedup aqui está próximo de 10 com 90%. E olha que interessante, quando eu ponho 95%, quase dobra, vai de 10 para 20. Então olha que legal essa análise, tá? Que é o que você precisa para analisar corretamente a sua aplicação, tá? Não se esqueça de considerar a lei de Amdahl e não o speedup cru, porque o speedup cru não vai colocar essa relação entre a parte paralela, a parte sequencial, o número de processadores, que é tão importante na hora de avaliar as questões, tá? O que ela mostra pra gente? Não existe almoço grátis, né, pessoal? Então, não tem como eu paralelizar uma partezinha do meu código querendo obter um speedup maravilhoso. Isso não vai acontecer, tá? Eu só consigo um speedup muito bom se eu tenho uma parte do meu programa considerável em paralelo e tenho processadores para executar, né? Porque também não adianta nada eu paralelizar muito o meu código e ter 2 processadores para executar, tá? Então, isso aí é uma análise muito importante que vocês têm que ter em mente quando entrarem nessa área de programação paralela, tá? Bom, complexidade, pessoal, é uma outra limitação. Em que sentido? Quando a gente gera um programa paralelo, é muito complicado dizer que a gente encontrou uma forma boa de paralelizar o programa, tá? Por quê? Dividir essas tarefas, pessoal, pode parecer simples, mas nem toda divisão gera bons resultados. Então você tem que achar a melhor maneira de dividir o seu problema e nem sempre é trivial fazer isso, tá? Então desenvolver um algoritmo paralelo é complexo e aumenta custo de projeto, ou seja, projetar é mais difícil, programar é mais difícil, achar erros é mais difícil, testar é mais complicado e dar manutenção mais ainda, tá? Então quando você entra na área de programação paralela, tudo piora um pouquinho mais, certo? Então tem que tomar cuidado com isso, certinho? Outra limitação, portabilidade, tá? Então eu coloquei uma provocação aqui que eles são tão portáveis quanto os programas em Java, certo? Que a gente sabe que dependendo da versão da sua máquina virtual você não roda nada, né? E falam que a bandeira do Java é a portabilidade. Então é a mesma coisa com programas paralelos, tá? Apesar de ter melhorado, tá, nos últimos tempos, muitas bibliotecas paralelas se beneficiam das suas próprias implementações e não do padrão, tá? E mesmo quando você usa o padrão, problemas específicos têm características específicas, tá? Então, normalmente, fazer a portabilidade de um código em paralelo é complicado, tá, pessoal? Você não tem ainda uma
um jeito assim muito simples de fazer isso. O que está interessante agora? Por exemplo, em C++, a, a STL tem a thread agora, né, que é a biblioteca, e na última versão do C++, ela implementa todo um encapsulamento da parte de threads. Então o que acontece? Se você está programando em C++ e usa a biblioteca thread padrão, você consegue programar em qualquer computador que tenha um compilador que execute o C++ 17, certo? Então, olha que interessante, tá? Estamos caminhando, certo? Agora, não é garantido de toda a arquitetura ter esse compilador e tudo mais, então você não vai falar, eu vou fazer no meu computador pessoal e vou portar para o meu sistema embarcado. Muito complicado. Muito complicado fazer isso, tá? Então, é uma limitação séria. E a questão da escalabilidade, tá? A gente fala que a gente tem a parte forte e a parte fraca, tá? Na questão da escalabilidade forte, a gente tem um problema fixo e aumenta o número de elementos de processamento, tá? Então, se um problema, uma solução tiver escalabilidade forte, ela vai aguentar ter vários processadores sendo adicionados para resolver o mesmo problema e esse tempo de execução vai cair em alguma proporção. Não é na mesma da inclusão de processadores, justamente pelo overhead, tá? Então não é assim, vou botar 2 processadores, o tempo cai pela metade. De jeito nenhum. Quem dera se fosse, né? Mas não é. Então tem que tomar cuidado isso aí, tá? E a escalabilidade fraca vai ser em relação ao tamanho do problema por processador. Então aí já é diferente, tá? O problema que você consegue resolver vai ser proporcional ao número de processadores que você tem para resolver esse problema, tá? Isso é sério. Aqui, ó, no de cima, isso não importa. Eu tenho 1, vou resolver num tempo X. Eu tenho 20, eu vou tentar melhorar esse tempo ao máximo, tá? No caso do fraco, o objetivo é rodar um problema mais complexo no mesmo tempo. Certinho? Então não é o mesmo objetivo. Esse cara aqui, ó, quer rodar mais rápido, o forte. O fraco quer rodar no mesmo tempo, mas um problema mais complexo, tá? Então, eu vou dividir proporcionalmente o meu problema em relação aos processadores, tá? Então nem sempre adicionar processadores resolve o meu problema e é menos ainda do que a questão da escalabilidade forte, tá? Então, quando a gente falar esses termos aí, vocês relacionem corretamente com o que eles querem dizer, certinho? Então, se eu não souber aquilo que eu acabei de apresentar para vocês, eu vou ingenuamente achar que se eu colocar mais processadores, eu vou executar mais rápido, tá? Além de não cair o tempo de execução, pode piorar, viu? Porque cada processador que você adiciona, você aumenta o overhead paralelo. Então você tem que tomar cuidado para não colocar tanto processador que você não aguenta tratar o seu overhead paralelo, tá? E falando em linhas gerais, raramente aumentar esse número de processadores vai ser a sua resposta, certo? Pode ser em alguns casos, mas tem muita coisa para você fazer antes de aumentar o número de processador, tá? Não deve ser considerado como primeiro recurso. Por quê? Overhead de comunicação. Às vezes você não tem tanta memória para pôr esse monte de processador, eles vão ficar travados competindo pelas memórias. Você tem o tempo de execução, CPU, memória. Quanto mais você coloca, mais demora, né? Porque cada um vai querer se comunicar. Então, se um comunicando já demora, dois brigando para comunicar vai demorar mais ainda, certo? E você está limitado ao clock dos processadores, né? Você não tem processador de clock infinito. Então, você vai colocar mais, mas eles vão executar até um certo ponto, tá? Então, isso são limitações. E aí, pessoal, para terminar essa nossa parte do conteúdo, eu vou apresentar 3 tipos de memória para vocês, tá? Que são os 3 tipos mais utilizados.
Em sistemas paralelos, a gente tem memória compartilhada, distribuída e a híbrida. A híbrida é uma junção da compartilhada com distribuída. Tá? Em alguns lugares ela é chamada de memória compartilhada traço distribuída, certo? Então, nós vamos chamar de híbrida para não ficar com esse nome enorme e ficar confundindo a cabeça da gente. Tá? Bom, memória compartilhada. Podemos ter de dois jeitos possíveis. Acesso uniforme, ou seja, como está na imagem, uma memória e todas as unidades de processamento são ligadas nessa memória da mesma forma. Tá? E o acesso não uniforme. Como que é o não uniforme? Eu tenho uma memória para um grupo de processadores e tem uma interconexão, que é um barramento aqui, entre esses grupos. Então, esse processador aqui conhece essa memória, mas ele vai ter que passar pelo barramento para chegar lá, certo? Ou seja, tempo de acesso não uniforme, isso pode prejudicar a análise ou desenvolvimento do seu algoritmo, tá? Aqui o tempo de acesso é uniforme, então você tem uma configuração melhor, mas por outro lado, se você ficar pendurando processadores aqui, pode ser difícil de gerenciar esse acesso à memória, certo? Então você tem que equilibrar aí qual você vai escolher em detrimento do que você busca, tá? Uma memória compartilhada tem as seguintes vantagens, tá? Você enxerga ela como uma memória só, então para você programar é mais fácil, você não precisa estar se preocupando com algumas coisas. E eu consigo compartilhar informações mais rápido, porque eu não preciso de uma interface de comunicação. Eu gravo na memória, o outro elemento de processamento pega da minha memória. Ótimo, certo? Agora, a desvantagem é que não dá para você ficar pendurando coisas, certo? Igual eu falei, você vai criar problemas de gerenciamento aí, tá? E você sincronizar essas memórias em determinado nível começa a virar problema do programador. E isso, pessoal, transforma a codificação em algo muito mais complexo, tá? Então, a memória simplesmente compartilhada aí é um problema por causa disso, tá? O outro extremo seria a memória distribuída. Cada CPU enxerga a sua própria memória e aí você tem uma rede entre os computadores. Então, pessoal, isso aí é uma rede de computadores ligada por uma Ethernet, por exemplo, certo? Então, você não enxerga a memória do computador do seu colega, mas você pode solicitar informações, tá? Então, esse é o modelo de computação distribuído aí. Qual que é a ideia? É escalável, então você pode colocar vários computadores nessa estrutura, tá? Quem é dono da sua memória consegue acessar ela muito rápido, tá? E é um hardware padrão, tá? A gente monta isso indo numa loja de informática comprando vários computadores, sejam eles notebooks, gabinetes, enfim, tá? Então essas são as vantagens. Agora, a desvantagem da memória compartilhada é que eu vou ter que codificar essa comunicação entre os processadores, ou seja, eu tenho que abrir um socket ou ter aí um meio de comunicação entre os processadores, tá? Se eu tenho muitos computadores, mapear esse sistema como um todo é muito complexo, tá? Ou seja, uma rede com 30 computadores, enxergar essa memória como um todo para mapear o que está onde é muito complicado, tá? Se eu tiver 100 computadores, piorou, né? Então, assim, e assim vai. E o tempo de acesso é muito difícil de controlar. Então, é um modelo que, se você precisa garantir alguma coisa em relação ao tempo de acesso, você não pode usar, certo? A não ser que você tenha um controle extremamente rígido com relação à sua rede, o que não é verdade na maioria das aplicações, certinho? Muito bem. Em resposta aos problemas, eu tenho o que a gente chama de memória híbrida para apresentar para vocês, tá? É o que é usado atualmente, tá? Eu tenho compartilhada dentro do meu computador e distribuída entre computadores, certo? Então, tem o modelinho GPU, CPU aqui, tá? Super comum nas nossas máquinas atualmente. Tem a parte do vídeo, seja uma placa de vídeo ou
uma parte do seu multicore dedicada a processamento de imagens. Eles enxergam toda a memória do computador, compartilham ela. E esse computador se comunica com outro computador na rede, podendo pegar informações dele. Então, é um modelo que é o de longe mais utilizado atualmente. A minha máquina sabe a memória dela, mas pode se comunicar na rede pedindo informações ou talvez até solicitar o processamento de outras máquinas, certinho? Então, esse é um modelo híbrido, tá? Ele tem todos os problemas dos outros modelos que precisam ser selecionados. Você juntou tudo, né? Mas você tem as vantagens aí que transformam esse modelo no alvo de implementação atual, certinho? Então, pessoal, toda essa teoria eu peguei aí de principalmente 3 links, tá? O livro do Pacheco, que é o básico, de programação paralela, o link, que indica aí é um tutorial, tá? de uma universidade que tem a parte paralela, divide, passa aí esses tópicos que a gente está falando de uma forma mais rápida, textual, interessante de vocês visitarem. E o livro do Schmidt, que é de 2018, e ele tem toda a parte básica de programação paralela de um jeito muito didático, tá? Então, esses 3 aí são os principais que eu usei para preparar a aula. Certinho, pessoal? Então, obrigado aí. Eu vou passar para vocês uma tarefa para ser feita, tá? E aí eu vou explicar melhor tenho o questionário igual todos os outros e eu quero passar uma tarefinha para vocês em relação ao conteúdo que eu passei hoje, tá? E provavelmente hoje ou amanhã eu coloco essa tarefa para vocês. Certinho? Obrigado aí pela atenção, pessoal, e bons estudos.